Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo eu vou trazer uma mensagem intuitiva para os relacionamentos. Vou deixar em aberto. O que tiver que vir, vai vir. Você vai escolher entre as opções. Número 1, a mica lilás lapidolita ou o quartzo verde. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma, se conectar àquela que te chama mais a atenção nesse momento. E aí a gente começa com quem escolheu a lepidolita, a mica lilás. Vou colocar a outra aqui. E eu vou começar aqui com esse oráculo, entendendo o momento, para você ver se essa é a sua leitura, né? Você vai prestar atenção se tem a ver com o que está acontecendo na sua vida afetiva ou no seu relacionamento, né? Não sei se a gente vai ver aqui uma história de alguém que está em um relacionamento ou afastado, por exemplo. Vamos ver aqui. Eu queria muito ter as mãos maiores para conseguir pegar as cartas melhor. Vamos ver o seu momento, você que escolheu a primeira opção. A reflexão, a missiva e a solidão. As três cartas me trazem, bom, como eu disse, né? A gente vai ver aqui a sua situação. E pra mim, ou eu tô falando com pessoas que não estão em um relacionamento, ou estão em algum momento de afastamento. Pode ser uma briga, pode ser um término mesmo, né? E tem o desejo ainda, uma esperança de que esse relacionamento seja retomado. Por quê? As três trazem uma mesma energia. A reflexão, solidão e missiva. A gente tem, elas saíram praticamente juntas, né? A gente tem essas três energias de algo. A reflexão, a solidão por si só já diz, né? A reflexão é um momento em que alguém está só, alguém ou a outra pessoa escolheu se afastar e está no momento de reflexão, de questionamento, para entender o que quer, se quer esse relacionamento, se quer seguir em frente. Ou se você não tem ninguém, absolutamente ninguém, é uma carta que fala de você, de um momento em que você está se questionando ou que você está pensando sobre o assunto, ou que você vem desejando, né, ter esse relacionamento. Afinal, essa leitura é sobre isso. Então, a gente tem a escolha aqui no fundo. Acredito muito que essa mensagem seja para boa parte das pessoas que estão nessa situação. É claro que pode ser se você não tem absolutamente ninguém em mente, mas a maioria de pessoas que estão afastados por algum motivo ou não, até não iniciaram um relacionamento com essa pessoa. É algo que, assim, existe um desejo, existiu um contato, talvez não esteja mais em contato, ou até tem, mas não desenvolve nada. E essa escolha, no fundo aqui, do deck, me traz essa energia de alguém que está refletindo sobre essa escolha que precisa fazer. Seja de entrar em um relacionamento com você, eu acredito aqui, sim, pode ser você refletindo sobre a sua própria decisão e a sua vida afetiva. Mas eu vou colocar dessa forma para facilitar. A outra pessoa se afastando, né, nesse momento de afastamento, refletindo o que ela quer, se ela quer estar nesse relacionamento com você, se, né, faz sentido para ela, ou se é o momento de deixar ir. Essas cartas me trazem isso muito forte. Então, dito isso, vamos ver aqui o que vai acontecer a seguir. Ou um desdobramento dessa situação, ou um futuro, né? Uma possibilidade futura. Vamos ver aqui o que sai. Agora com o tarô. Até foi curta a mensagem, né? Porque elas trazem... É muito direto aqui, é basicamente isso.
Essa é a história nesse momento de você que está assistindo, que escolheu essa opção. Então, se não foi, isso não tem a ver com você, você pode ouvir a segunda mensagem, ou esse vídeo simplesmente não é pra você e tá tudo bem. Vamos lá. O que vai acontecer na sequência, né, aqui, que desenrola dessa situação. Vou ficar com essas por enquanto, pra gente ver aqui. Tenho 4 cartas na minha frente, a ordem foi essa, se eu não me engano, não importa muito. A gente tem mais uma carta de reflexão aqui no fundo, a sacerdotisa. Ela traz uma questão de intuição, de você se conectar com a sua verdade, com a sua fonte de sabedoria para buscar as respostas, ou você ou a outra pessoa. Acredito que os dois. Porque você também tem essa possibilidade nas suas mãos. Você precisa entender o que você quer, se você quer esperar por essa pessoa se decidir por você ou não, ou se você vai seguir a sua vida. Tá nas suas mãos também, você não precisa ficar presa ou preso a alguém que não se decide sobre você, né? Você tem o direito de viver a felicidade no momento presente, no aqui e agora, sem esperar por ninguém. Quem quer ficar na sua vida, vai ficar na sua vida, vai escolher por você, vai te dizer um sim. Se você está recebendo um não, talvez isso seja um sinal, aí a sua intuição vai te dizer, talvez isso seja um sinal de que essa não é a sua porta, esse não é o seu caminho. Então, você precisa pensar sobre isso. Primeiro ponto de reflexão aqui. Mas vamos lá. Uma das primeiras coisas que me chamam a atenção, que foi, acho que as 2 cartas só ficaram viradas com a imagem para cima. As outras 2 ficaram com o verso aparecendo. Então a primeira que virou, que eu vi, foi a roda da fortuna, a mudança. A carta que fala de destino, sim, e de mudanças acontecendo, mudança de planos, mudança de caminho, mudança de direção, porque a gente tem aqui esse pajem de espadas também. Mudança de direção, a gente tem aqui, olha só, que curioso. Tenho 4 cartas aqui do tarô, como desenrolar dessa situação. 3 delas, uma é um arcano maior, que é essa carta da roda da fortuna. As outras 3 são cartas do naipe de espadas. Estamos falando de relacionamento, mas temos 3 cartas do naipe da mente aqui. O que isso quer dizer? Volto aqui para a questão da reflexão. Sim, é uma reflexão intuitiva de você sentir a resposta, mas de você passar pela razão, né? Trazer o que você sente para a razão e pensar sobre, acabei de falar isso. É uma decisão que está nas suas mãos também. Você pode escolher como vai ser o seu futuro. A sua mente está aqui para colaborar. O naipe da mente está aqui para ajudar, para te falar que sinta sim, queira sim, tenha esse desejo, dê espaço para os seus sentimentos, mas pense sobre o assunto, reflita sobre o que você quer. O que faz sentido para você? Como eu acabei de falar, se essa pessoa, se for o seu caso, né? Se essa pessoa escolheu não estar perto de você, isso também é uma mensagem dessa pessoa para você. Isso também te diz alguma coisa. E aí? O que você faz com essa informação? Primeiro ponto aqui da sua mensagem. A segunda coisa e isso vale assim para qualquer situação, qualquer tipo de relacionamento que a gente esteja falando. Se você já esteve num relacionamento com essa pessoa e terminaram, se vocês estão afastados, brigados, também vale a reflexão de isso faz sentido para você. Se você nunca teve nada com essa pessoa, se você começou e alguma coisa não deu certo, encaixe em qualquer situação que ainda faz sentido. E aí, o que a gente tem aqui, né? Olhando agora para como isso se desdobra. Primeiro de tudo, como eu disse, o que me chama a atenção é que algo muda. Isso é um fato.
do jeito que está não fica por muito tempo. Eu tô olhando aqui, é claro que o tempo é relativo, né? Uma leitura aqui, primeiro porque são muitas histórias, pessoas diferentes, mas o tempo de fato é relativo, né? Eu posso falar aqui que algo vai acontecer amanhã e na verdade não acontecer amanhã não significa que não aconteceu. Se acontecer daqui a um ano, sempre tenha isso em mente em qualquer leitura. Mas, de modo geral, se estamos aqui olhando para um futuro próximo, um desdobramento de um futuro próximo, a roda da fortuna sair na leitura, sim, traz uma possibilidade de mudança repentina. De você estar aí achando que, né, isso nunca vai andar e de repente a coisa anda. Ou você pode estar pensando que acabou, não tem mais jeito, o leite foi derramado, não adianta mais chorar. E isso muda, essa situação se transforma e algo acontece. A gente vai ver ainda aqui se algo positivo ou negativo, né? Se você vai ter um resultado de uma reaproximação ou não. Tá em aberto ainda muito pelo que eu já falei, né? Até aqui. Vai de você também. Essa pessoa precisa escolher. A gente tem a escolha aqui. Eu sempre acho que é a decisão. A escolha, ela está nesse momento. E isso aqui precisa... Isso define tudo. Assim como a sua escolha define tudo. Porque se você decidir que não quer mais e essa pessoa vir a te procurar, você já tem a sua decisão tomada. Então, eu posso ler aqui uma energia de algo que poderia ter tudo para dar certo. Mas se uma das partes ou as duas partes não querem, livre-arbítrio existe, né? Nada acontece. Então, tá muito em aberto. E eu posso perguntar, né? Eu posso continuar tirando cartas para entender se vai ser um resultado de reaproximação ou não. Mas tenha em mente, independente do que saia aqui, tenha em mente que isso, a principal resposta já para essa pergunta é: isso está em aberto. E aí, voltando agora para as outras cartas, né? A gente tem esse Ás de Espadas e o Pajem de Espadas. Primeira coisa, antes de falar dessas duas, a gente tem esse 7 aqui, 7 de Espadas. Essa carta me fala algumas coisas, ainda mais junto com essas outras duas. Primeiro algo não está sendo dito. Isso é óbvio para muitas pessoas, mas eu diria que, por exemplo, o que eu quero dizer talvez essa pessoa não tenha sido 100% sincera com você. Vou te dar um exemplo. Não quero nada com você, quero terminar. Né? E aí você pode estar achando que essa pessoa não gosta de você, que ela não tem sentimentos. Quando na verdade pode ser que ela tenha sim, só que isso está escondido. Tem outra coisa influenciando nessa decisão dessa pessoa, que não é o que ela sente por você, porque podem ser bons sentimentos, mas algo maior está impactando, influenciando nessa escolha, nessa decisão dessa pessoa. Então, essa carta aqui diz isso. Algo não está sendo expressado, algo está escondido. Tocou o telefone e precisei pausar. Bom, algo não está sendo expressado, algo não está sendo dito. Aqui, dependendo da sua situação, aí realmente precisa encaixar, né? Eu vou falar porque essa carta traz isso muitas vezes, mas não é para todo mundo. Por exemplo, existe uma mentira no sentido de podem ter havido traições. É sempre possível. Essa carta traz essa energia mais sorrateira. Alguém agindo pelas costas, agindo na calada da noite. Ela tem isso, mas não é algo para todo mundo. Talvez, se você tenha essa desconfiança, existiu esse afastamento por isso. Pode ser que seja uma confirmação. Mas vou deixar só isso aqui assim, não vou entrar nesse assunto porque eu nem gosto de entrar nesse tipo de assunto, principalmente uma leitura, né, coletiva. A outra mensagem dessa carta, e aí como eu disse, conectando ela com as outras duas que eu tenho, né, aqui não tá na ordem, mas conectando ela tá no meio, ela tá assim aqui pra mim, que é o Pajem e o Ás.
o que eu ia falar sobre essas duas especificamente, né? E aí por isso eu coloco essa outra junto. Existe algo que vai ser dito, na verdade. Existe uma comunicação aqui, talvez, chegando para você. Como eu disse, aqui essa carta traz uma mudança na situação. E eu acredito que seja uma aproximação, não pela possibilidade de reconciliação. É possível? Vamos ver. Mas não é por isso. É pela conversa. Uma conversa honesta que precisa acontecer. Uma discussão, né? Não discussão de briga, mas existe uma conversa que precisa existir, que precisa acontecer aqui entre essas duas pessoas. Então isso acontece. A mudança traz basicamente isso aqui. Essa conversa acontecendo. Tenho esse Ás. O Ás de Espadas é uma oportunidade, né, de comunicação. E esse Pajem. Esse Pajem aqui traz a figura, espero que dê pra ver. Ela tem aqui, ela tá cruzando uma ponte. Ela tá indo de um lugar para outro. Ou seja, uma ponte sendo construída, né? Se existe afastamento, uma aproximação, pelo menos para conversar, para entender o que aconteceu, o que pode ser feito. E aí era isso que eu ia entrar com essa carta. Outra mensagem que essa carta aqui também traz é algo sendo planejado. Quando ele tem essa energia que nada é bom ou ruim no universo, né? As coisas apenas são. A gente é que atribui o positivo ou o negativo de acordo com a nossa visão, a nossa realidade. Então, eu posso falar aqui, por um lado, a energia sombra dessa carta pode ser uma pessoa escondendo uma verdade, agindo sorrateiramente. Mas também pode ser alguém planejando algo, planejando falar a verdade. Planejando, encontrando a melhor forma, encontrando dentro de si as melhores palavras, a melhor forma de abordar o melhor momento, às vezes criando um momento, uma situação para que esse encontro aconteça da melhor forma. Essa é a luz dessa carta. Ela tem o seu lado luminoso também, como todas as cartas têm, como todos temos, né? Então, aqui conectando essas 4 cartas, eu tenho isso. O que vai desdobrar dessa situação não fica como tá, porque uma comunicação vai acontecer. Uma conversa vai acontecer. Agora a gente pode ver se, né, e a partir dessa conversa, o que temos, né? Qual é o resultado? Lembrando que eu falei sobre estar em aberto, né? Depende. Aí, vamos ver aqui a possibilidade maior. Eu rio porque, assim, gosto sempre de trazer mensagens positivas, né? Eu gosto de fazer leituras que não iludem ninguém, mas gosto de trazer mensagens positivas. E aí, por que eu tô rindo? A primeira carta que saiu foi o Rei de Paus. Por si só, já me traz uma energia bem positiva de... Vou usar esse termo. Não sei se vai fazer sentido para todos, mas me veio a frase, um fogo sendo reacendido. Esse é o Rei do Fogo, é o fogo do fogo, Rei de Paus. Então, ele traz esse desejo, ele traz esse fogo sendo reacendido. Já começamos bem, né? Começamos com essa possibilidade positiva. Ele tem muito poder, muita proatividade. Então ele me traz aqui uma ideia de alguém vindo, mas vindo para você, né? Vindo para essa conversa, não só de peito aberta para que o melhor aconteça, né? A resolução da história aconteça positivamente para as duas partes, mas de alguém que tem essa vontade, esse desejo de fato resolver, de não ficar mais desse jeito. Alguém que talvez esteja agora pronto para essa conversa, né? E aí a sequência, a gente tem o 4 de espadas. Traz aqui esse ninho, esse momento de pausa,
um momento necessário para encontrar, acabei de falar, encontrar as palavras certas, falar da melhor forma. Existe um cuidado que precisa ter aqui nessa conversa das duas partes, da sua também. De estar aberto, desculpa, eu tava com a fumaça aqui do incenso e tá me irritando. Pessoa, você precisa estar aberta também para ouvir. Quando a gente tem aqui esse tanto de carta de espadas, essa também é. Quando a gente tem esse tanto de carta de espadas, que é o naipe da mente, da razão, da lógica, dos pensamentos, da comunicação, também fala sobre ouvir. Sobre você estar preparado e pronta para ouvir, para entender o outro, entender o ponto de vista da outra pessoa, vice-versa, tá? Aqui o que vale para um vale para outro. Você aberta ou aberto para outra pessoa e ela para você também. No momento em que esse contato acontecer, as duas pessoas precisam estar abertas, dispostas, disponíveis para falar da melhor forma, gentilmente, com a intenção de que o melhor aconteça, né, a resolução positiva, e dispostas a ouvir também. Não ir com verdades talhadas em pedra, do tipo, você fez tal coisa. Não, se abra para ouvir por que essa pessoa agiu daquela forma. Tem um motivo, sempre tem um motivo. Então ouça. E aí essa carta me traz esse 4 aqui traz essas duas mensagens, né? De você não só de não só a situação estar sendo criada, né? Esse ninho, a pessoa e a situação sendo preparados, mas de também essa necessidade de você estar pronta também, aberta para ouvir. Aí, seguindo, a gente tem mais uma... Eu só tenho carta... Tirando esse rei aqui, quer dizer, ele é a última que eu vou falar e o arcano maior aqui foi a roda da fortuna. Eu tenho 5 cartas de 8, eu tenho 5 cartas de espadas. Então, assim, só reforça a mensagem de que é a mente que precisa estar aqui, mas não só a razão, a mente aberta também faz, tá conectada a isso. A gente tem o Cavaleiro de Espadas. Mais uma vez, como desdobramento, né? É alguém que vem, que tá, o cavaleiro, ele vai atrás, ele vem pra perto, ele se aproxima, ele vem pra essa conversa acontecer. E essa imagem aqui dessa carta é muito engraçado, porque eu leio as cartas de um jeito... É claro que eu trago o significado tradicional, né, na mente, mas eu leio muito intuitivamente de acordo com o momento, né? E com as imagens do tarô que eu, por acaso, nada por acaso, mas que por acaso eu escolhi para leitura. E aí, nesse tarô, essa figura, né, correndo atrás dessa moto, é essa imagem que me vem. Em algum momento, no início da leitura, eu falei sobre... Você precisa entender se essa pessoa, se for o seu caso, se essa pessoa, ela fez a escolha dela, né? Se ela escolheu estar afastada, isso também é uma mensagem para você. E aí, quando aqui no desenrolar da história vem essa carta com essa imagem de alguém correndo atrás de algo, talvez seja o momento, quando essa conversa acontecer, vai ser o momento pós-escolha. Um momento em que essa pessoa, enfim, enxergou o valor do relacionamento, o seu valor. Ela, enfim, entendeu quem é você na vida dela e agora ela tá correndo atrás. É o correr atrás do prejuízo, sabe? Agora ela decide o que quer, porque agora faz sentido. E isso entra muito no que eu acabei de falar sobre estar aberta para ouvir. Porque você pode ficar numa defensiva do tipo, se você não me quis antes, agora eu que não quero. Perceba se você realmente não quer. Se você não quiser, tá tudo certo.
É a sua escolha, como eu disse lá no início. Mas, se você fizer isso por orgulho, do tipo, agora você vai ver, agora você vai ter que correr atrás de mim. Será que esse é o melhor caminho pra gente resolver uma situação entre duas pessoas? Ficar nessa disputa? Eu não sei. Siga o seu coração. Trazendo aqui pra lógica, pra razão, esse tanto de espadas, mas não faça algo porque você acha que agora essa pessoa vai pagar. Essa não é a melhor forma de lidar com o relacionamento. E aí, quando a gente entra na última carta que saiu aqui, o 10 de ouros. Como resultado, eu falei, né? A gente ia ver aqui um possível desdobramento se a situação seria de aproximação ou afastamento definitivo. Esse 10 de ouros me traz um super ok para uma aproximação, para uma reconciliação. Se é isso que você quer, aproveitando isso que eu acabei de falar, não vá para essa conversa. Quando essa conversa acontecer, quando essa oportunidade aqui acontecer, não vá querendo, por exemplo, se vingar, fazer a pessoa sentir o que você sentiu. Se você quer, de verdade, se você quer esse 10 aqui, o 10 de ouros, a felicidade plena, a realização plena, a família feliz, se você quer constituir uma família ou não com essa pessoa, aqui representa essa solidez desse relacionamento, né? Se você quer isso, então a sua postura nesse momento em que isso acontecer precisa ser de abertura para isso, não de disputa, de luta. Falando nisso, o cavaleiro, eu não tô usando o tarô do Osho aqui, né? Mas o cavaleiro de espadas nele se chama luta. É uma disputa mental acontecendo naquela carta. Você não deve, na verdade, aqui ir para esse momento, entrar nesse momento disputando algo, querendo bater de frente, querendo contestar, querendo brigar, queira resolver. Isso só vai, eu diria que isso aqui só vai acontecer quando as duas pessoas estiverem prontas para resolver e não para disputar, para brigar. É isso. Vou tirar aqui uma mensagem final desse outro oráculo. Uma frase. A gente tem mais uma carta de espadas. O 6 já saiu aqui, não. Mais uma carta de espadas. Aqui o 6. Nunca pensei que pudesse me sentir assim. A energia do 6 de espadas é... Essa frase eu poderia ficar aqui falando algumas coisas sobre ela. Mas em primeiro lugar, a energia do 6 de espadas, a carta em si, a figura, ela traz alguém saindo de águas turbulentas e se direcionando para águas mais tranquilas. Então, ela é uma energia, uma carta que tem essa energia que fecha muito bem essa leitura, essa oportunidade de viver algo mais tranquilo, né? Se colocar em um estado emocional e do relacionamento em si mais tranquilo. E a carta em si, a frase em si que essa carta traz, né? Eu nunca pensei que pudesse me sentir assim. Ela fala sobre o pensar e o sentir. As palavras que eu usei nessa para fazer essa frase, né? Falam exatamente dessa conexão entre o que você sente e o que você pensa. Se você quer se sentir nesse 10, a sua mente, ela precisa colaborar, ela precisa trabalhar junto. Não é entrando em conflito, é querendo resolver. Essa frase pode fechar aqui a sua leitura dessa forma. Como eu disse, eu posso falar mais um monte de coisa sobre ela. Sobre o que você pensa e o que você sente, né? Essa conexão. Mas eu vou finalizar dessa forma. Acho que isso amarra bem o que essa mensagem trouxe aqui pra você. Essa conversa vai acontecer, esse encontro vai acontecer. E é a sua escolha de como se colocar nesse momento que também vai fazer toda a diferença para o seu resultado. Essa é a mensagem para você nesse momento, para o seu relacionamento. Espero ter colaborado de alguma forma. Se você gostou do vídeo,
curte ele, compartilha com quem fizer sentido pra você. Isso ajuda demais o canal. E te convido a se inscrever, caso você nunca tenha se inscrito, convido você a se inscrever e ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no canal. E é isso. Te vejo no próximo. Até lá. A gente vai agora para você que escolheu o quartzo verde para sua leitura. Eu vou começar com esse oráculo aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse momento, nessa história, nessa conexão. Vamos ver o que sai para você saber se essa leitura é para você. A gente tem a felicidade. O que mais? A tranquilidade. O que mais? Antes que eu fale besteira, né? Vamos ver aqui. Mas tá me vindo, assim, uma possibilidade aqui. Saíram duas, eu vou ficar com elas. Olha, se você que escolheu essa opção não está em um relacionamento, se você não está em um relacionamento ou se você não está bem, assiste a primeira. Se o seu caso, se nesse momento você tá afastada, não tá junto da pessoa, assiste a primeira, porque aqui o grupo que eu tenho é de pessoas que estão em relacionamento e, assim, eu vou trazer uma possibilidade ainda, mas eu só tenho carta que tem energia leve, positiva aqui. Eu tenho a felicidade, pra você entender o que eu tô falando. Felicidade, que fala por si só. A tranquilidade, o romance, com essa carta lindíssima de Eros e Psique. Amo esse mito. E a beleza, aqui com a energia de Afrodite, inclusive, mãe de Eros, mãe de Cupido, que prejudica aqui Psique nessa história, no mito dela. Bom, como eu disse, pra mim aqui é um relacionamento que está acontecendo, que está em andamento. E você tá aqui pra entender o desdobramento, o que acontece a seguir, né? Uma possibilidade. Talvez você esteja começando agora essa conexão, você esteja iniciando esse relacionamento. Outra possibilidade ainda conectada a isso. Você teve relacionamentos mais difíceis no passado e pode existir aqui um medo, aquela coisa de isso tá bom demais para ser verdade, será que é isso tudo mesmo? É possível. E a outra possibilidade é mais duas, né? Isso aqui está para acontecer, isso está a um passo de acontecer, ou isso aqui é a vontade das duas partes e nenhuma das duas fala. Isso aqui é a energia do relacionamento, mas isso ainda não foi concretizado. Felicidade, tranquilidade, romance, beleza, pra mim é só energia assim. Amorzinho acontecendo. Tudo bem, tudo lindo, tudo tranquilo, tudo maravilhosamente fluindo bem. Se não está fluindo o relacionamento em que você está, e já vou falar, se você não tá com ninguém, mas calma. Se não tá fluindo, se por acaso nada tá acontecendo, a outra pessoa não toma uma decisão, né? Por exemplo, eu tô saindo com a pessoa há tempos e ela não me pede namoro. Queria que isso acontecesse, é o meu desejo. Parece que tá se encaminhando para isso, mas não acontece. Essas cartas confirmam que é uma vontade das duas partes. Isso aqui é o desejo dos dois lados. Então, vamos ver aqui o que acontece na sequência, né? Como que isso aqui se desenrola. A outra possibilidade, né? A última possibilidade é que você tá só e tá muito bem sozinha. Tá muito ok com isso. Você pode, inclusive, estar conhecendo pessoas, estar saindo com pessoas, mas tá muito bem. Não tem aquela ansiedade
de eu preciso estar em um relacionamento porque só assim eu sou feliz. Aqui não. Aqui são pessoas que estão muito bem sozinhas, se estiverem sozinhas. É isso que eu tenho. Você pode estar buscando esse romance, né? Seja um desejo, pode ser que isso seja um desejo, mas você não tá apressada, você não tá com pressa para que isso aconteça. Você tá vendo, assim, eu vou me relacionar, eu sei que isso vai acontecer, mas não é com qualquer um, não é só para dizer que tenho. A pessoa tem que valer a pena. Melhor estado que você pode estar na vida é esse, sem pressa. E é isso que a gente tem aqui, como situação atual, o que está acontecendo na sua vida afetiva nesse momento. Trouxe várias possibilidades, vamos ver aqui, não sei se eu vou conseguir lembrar de falar de todas elas, o desdobramento para todas elas, vamos ver as cartas que saem, né? Mas tenha em mente aí. Voltando a dizer, se você está num momento em que você está afastado, está sofrendo de alguma forma com esse afastamento dessa pessoa, essa não é a sua leitura. Aqui são pessoas que estão bem. Então, aconselho assistir a primeira. Ou não, né? Ou essa mensagem, esse vídeo não é pra você. Vamos ver aqui o que desenrola aqui dessa situação, né? Que vem a seguir. Gente! Não quis virar. Olha... 4 de paus. Casamento. É a carta do casamento. Encaixe aí, né? Não vou repetir todas as possibilidades, porque senão eu vou ficar aqui com o vídeo de 5 horas. Mas, se você tá com essa pessoa, ou até se você não tá com ninguém, o que vem a seguir é pura felicidade. Essa carta traz isso, pelo menos. Se você está em um relacionamento, é um aprofundamento desse relacionamento. É a solidificação dessa união. Seja em um casamento realmente, né, um pedido de casamento, um pedido de namoro, ou só um aprofundamento, uma conexão, um estreitamento de laços, uma intimidade maior. Ela traz essa energia de união, de solidez. Os amantes, os enamorados, aqui os amantes. Que nesse tarô traz essa figura, porque eu sempre falo isso, né? Nesse tarô, e aqui no fundo a gente tem o 6 de pau, gente. Essa energia aqui é muito maravilhosa, né? Assim, concluindo o que eu ia falar. Normalmente, os amantes, a carta dos amantes, ela fala muito sobre escolhas. E isso tá aqui também. Escolhas precisam ser feitas, decisões precisam ser tomadas. Como eu falei, vou trazer uma das possibilidades, né, que eu trouxe antes. Você quer aprofundar esse relacionamento, né, concretizar um relacionamento, oficializar um relacionamento, a outra pessoa também, e isso não acontece. Ninguém toma a iniciativa de falar, e aí, bora? Então, isso precisa acontecer, essa escolha precisa ser, essa decisão precisa ser tomada. Os amantes trazem isso, a escolha, a decisão, o compromisso. Porque, em primeiro lugar, a energia dos amantes fala de relacionamento, sim, mas num sentido de comprometimento. Eu me comprometo com isso aqui que eu tô escolhendo. Eu quero isso e não isso, sabe? Eu escolho isso aqui e não aquilo ali. E não todas as outras possibilidades. Eu me comprometo. Então, é uma carta que fala disso. Mas, como eu ia dizendo, nesse tarô, esse aqui que eu tô usando, essa carta tem essa figura, essa imagem, né, desse casal tão conectado, essas duas pessoas tão imersas nesse momento, né, nessa união. Então, é aqui muito, eu comparo sempre com o tarô mitológico, por exemplo, que traz muito forte essa questão da escolha, da decisão. Aqui é uma carta que, pra mim, quando ela sai, ela de fato está falando sobre um relacionamento, sobre amor em si, né? Sobre a união dessas duas pessoas. Uma união, eu vou usar o termo quase, porque isso aqui nem sempre vai fazer sentido para todo mundo, mas uma união quase que espiritual, sabe? É algo que a gente tem aqui o romance.
enfim, e esse 4 de paus que fala também dessa união divina, divinamente orquestrada. É uma união muito forte aqui entre essas duas pessoas, você e a outra pessoa que você trouxe aqui para a leitura, para a mesa, né? Eu vejo como algo que não só tem bases sólidas, tem pelo menos uma possibilidade de ter bases sólidas, mas como é algo muito maior, né? É um plano muito maior, guiando essa união, fazendo essa união acontecer. Eu fiquei aqui pensando se isso também serve para, por exemplo... Serve, né? Respondendo. Inclusive, se você não está com ninguém, como eu disse, existe isso no caminho. Se você está muito bem para esse grupo de pessoas, você está muito bem, muito feliz, tô bem sozinha, tô me curtindo, tô vivendo minha vida, tô no meu melhor momento. Se você está se sentindo realmente assim, o que vem a seguir é isso aqui. É um encontro, uma possibilidade. Se você quer, se você não quiser, aí eu também nem sei porque que você está aqui assistindo esse vídeo. Então vou partir do pressuposto de que você quer. Você está muito bem, mas se tiver alguém para compartilhar desses bons momentos com você, melhor ainda. Esse é o seu desejo, é isso que acontece na sequência. É isso que a gente tem aqui num futuro próximo, desdobrando aqui desse momento. O segredo é, quando você começar a se sentir plenamente feliz com você mesma, você está a um passo de ter essa conexão, de encontrar essa pessoa. É isso que essas cartas até aqui trazem. Inclusive porque a terceira carta que eu tenho é a temperança. Só reforça o que eu falei sobre esse plano divino em ação. É uma carta que traz aí o plano divino. Aqui a gente tem um anjo, né? Por isso que eu tô falando isso. A gente tem esse anjo. Ele tem asas. E também é uma carta que, para esse grupo de pessoas, né, que não estão com ninguém, não estão de fato em uma conexão, fala sobre o tempo divino, sobre a espera, sobre a paciência de esperar a pessoa certa, o momento certo, de não ter pressa, de não querer acelerar nada. Tudo vai acontecer no momento certo. Você vai encontrar a pessoa certa no momento certo e quando os dois estiverem prontos para viver uma história linda que a gente tem aqui com essas duas cartas. Não só, né? Com os amantes e o 4 de paus, com todas essas de antes, a felicidade, a tranquilidade, o romance e a beleza. Aqui a beleza, nem falei, né? Muito dessas cartas que estão aqui, mas quando a gente tem o romance aqui com o Cupido Psique, é o amor de Cupido Psique. Aí eu ia começar aqui a falar sobre o mito, mas eu não vou entrar nessa. Se te interessar, busque ler a história. É o mito mais lindo do Olimpo, na minha opinião. E aqui a gente tem na beleza Afrodite. O mito de Cupido Psique fala da superação. Psique, ela representa a alma humana. Era aí que eu ia entrar, mas eu não vou desenrolar muito isso não. Ela representa a alma humana, a elevação do espírito, né, de alguma forma. Aqui essa carta fala disso. É o momento de o amor te auxiliando a elevar o espírito, a se desenvolver enquanto espírito, trabalhar a sua alma. É lindo isso. É o que eu sempre falo nos vídeos, né, quando eu falo de relacionamento. Não é só sobre a parte boa da troca afetiva. Relacionamento é campo de aprendizado. É para isso. É também pra gente desfrutar de bons momentos, mas não só. Então essa carta representa muito isso. E aqui na beleza a gente tem, como eu disse, Afrodite. Ela é a deusa da beleza e do amor. Ela rege o amor. Então, ela só complementa isso tudo que eu acabei de falar, tudo que eu falei até aqui, né? E eu não vou nem me estender mais, eu vou ficar com essa carta como última carta, já que eu já tinha olhado para ela, né? O 6 de paus, a carta da vitória, da conquista, da realização também.
Aqui é a vitória, é você conquistar aquilo que você queria. É a carta da conquista. No primeiro grupo, esse vídeo vai ficar talvez menor, bem menor. No primeiro grupo eu tirei mais cartas, porque tinha uma questão lá. Aqui não. De todas, absolutamente todas as 8 cartas que eu tenho na minha frente trazem essa energia positiva, feliz, de algo que é bem sucedido, que vai dar certo. Então encaixa para qualquer situação. Se você está em um relacionamento, é uma confirmação de, como eu falei, né? Acho que o primeiro que eu disse, o primeiro grupo, você tá num relacionamento que você tá com aquela pulga atrás da orelha assim de isso tá bom demais para ser verdade? Não, isso é verdade. É verdade. Confia e vive. Vive isso, você merece essa felicidade. Principalmente se você vem de um passado difícil. Isso não precisa se repetir na sua vida. Você aprendeu o que precisava aprender e agora você tá na hora de aproveitar o bom da vida, sabe? Aproveitar o que é bom. Se você não tem ninguém, o que todas essas cartas trazem você tá agindo da forma correta, se colocando da forma correta, de não ter pressa, de querer o melhor para si, de não aceitar qualquer migalha porque só para ter. E o resultado disso, né, o que você ganha com isso é isso aqui, alinhado, positivo, bom, exatamente o que você merece, exatamente o que você deseja viver na sua vida. É o desdobramento dessa história. É aquela coisa, vou repetir aqui o que eu falei no primeiro grupo. Tempo. Eu às vezes trago tempo, mas o tempo é relativo, né? Numa mensagem coletiva, mais ainda, são muitas histórias. Então, não adiantaria muito eu tirar aqui, vamos ver em quanto tempo isso vai acontecer. A resposta eu já dei. Para isso, a resposta eu já dei. Quando você começar a se sentir bem, nesse grupo, né? Quando você começar plenamente, de verdade, a se sentir dessa forma, isso tá a um passo de acontecer. E esse um passo pode ser uma semana, um mês, um ano. E ainda assim vai ser um passo. Já falei isso em outros vídeos. Se você tá no momento em que você tá nessa incerteza de tô aqui, não sei o que vai acontecer, né? Eu quero, mas eu não sei se a outra pessoa quer também. Isso aqui me diz que sim, as duas partes querem a mesma coisa. Dê tempo ao tempo. Se você é alguém que está esperando a ação da outra pessoa e você quer que seja desse jeito, então dê tempo ao tempo. A outra pessoa vai encontrar o momento certo de fazer isso. É o que a gente tem aqui. Se você entrou aqui para assistir, para saber se você toma a iniciativa, né? Se você fala, se você propõe, faz uma proposta de compromisso para outra pessoa, então isso aqui te confirma que é interessante que você faça isso, porque aí quando a gente olha a temperança como é o momento certo. Quando você sentir que é o momento certo, é o momento certo. Nem antes nem depois. Pode ser agora. Assistindo isso, te vem assim aquele impulso, vai e faz. Só faz. Porque é o momento certo. O que você colhe dessa sua ação é esse 6 aqui. De ouros. De paus. Me distraí olhando aqui outra coisa. É isso que você colhe. Então, o momento certo é agora. Se você tá só esperando a outra pessoa, então isso vai acontecer. Não fique ansiosa ou ansioso. Não ache que tá tudo errado. Não ache que não vai acontecer. Vai. Todas as cartas apontam para um sim. Todas as cartas dizem sim para você. Vamos ver aqui uma mensagem final com esse oráculo. Eu vou ficar com essas duas, não vou nem tirar mais. Primeira carta, saiu inclusive no primeiro grupo.
mudança de planos, a roda da fortuna. O que ela traz vou falar, eu acho que eu falei isso no primeiro grupo, eu usei essa frase. Isso aqui tá um passo de mudar. Isso aqui é uma mudança inesperada, essa mudança de planos aqui inesperada. É assim, você tá achando que tá nesse marasmo, nada acontece, do nada vem uma mensagem, a pessoa te procura, a pessoa te propõe, sabe? Você encontra a pessoa, alguém que mexe contigo, né? Aí encaixe na sua situação. Mas é uma mudança inesperada aqui que esse 10 traz. Então só reforça, porque eu acabei de falar sobre o tempo. Ou é o momento certo de você agir, ou isso daqui, essa proposta chega a qualquer momento. E aí tudo vai fazer sentido. A gente tem aqui o mundo trazendo a completude, o ciclo se fechando, né? O círculo se fechando, não o encerramento de um ciclo, que muitas vezes essa carta traz. Mas é aquela coisa de agora tudo faz sentido, todas as peças se encaixaram, agora eu entendo. Para muitas pessoas agora eu entendo por que deu errado a vida inteira. Por que tantos outros relacionamentos deram errado? Porque eu precisava chegar nesse momento com essa pessoa. Agora eu entendo, agora faz sentido. Era isso que eu queria viver, era isso que eu podia viver, que eu merecia viver. E é o momento de viver isso. Um barulho aqui. Enfim, não sei se tá saindo o som no áudio, mas tá me incomodando. Seja, né, se você não tem ninguém, pode ser que você esteja sozinha há muito tempo, pode ser que você também tenha tido relacionamentos complicados no passado, e nesse momento é o momento em que agora eu estou bem comigo mesma. E aí aqui vou abrir um pequeno parênteses. Não se feche. Por que eu falo isso? Se você é alguém que, por exemplo, sofreu em um relacionamento abusivo no passado, e você tá naquele momento de um certo medo, assim, do tipo, será que isso vai se repetir? Será que se eu me abrir para uma nova pessoa, ela não vai ser igual à anterior? Não pense dessa forma. E, como eu disse, esse não é o estado que a gente está vendo aqui. Estado interno que a gente está vendo aqui. Quando você não tiver mais esse pensamento, quando você se sentir forte o suficiente eu tô pronta para viver qualquer coisa que cruzar o meu caminho. Eu consigo lidar com isso. Eu vou saber identificar se a pessoa é igual à anterior, se é embuste, né? Eu vou saber identificar, eu vou saber sair se for, e principalmente, eu não preciso reviver isso, não precisa acontecer de novo. Então, eu tenho certeza de que não vai ser. Eu não sou mais aquela pessoa que atraía aquele tipo de gente. Então, eu não vou atrair essa pessoa. Pessoas gritando. Eu não vou atrair essa pessoa. Eu vou viver algo bom. Sim, você vai viver algo bom. Essa pessoa aqui, que tá aqui na tua energia, não é embuste. Não é uma pessoa tóxica. Se você encontrar alguém assim, saiba que não estamos falando dessa pessoa. Como eu disse, eu só tenho carta positiva aqui. E eu falei no primeiro grupo, não existe positivo e negativo. Precisei pausar pra ver a gritaria e era aqui. Enfim, acho que eu estava falando sobre quando você, não sei se eu estava nesse lugar, mas vamos lá. Quando você sentir que tá bem, então essa pessoa certa cruza o seu caminho. Quando você interiorizar que você não precisa repetir questões do passado, você entra nessa energia, e aí é dessa pessoa que estamos falando aqui. Saiba disso, porque, lembrei, como eu estava falando no primeiro grupo, não tem positivo e negativo no tarô e no universo, na verdade, né? A gente que atribui uma energia positiva ou negativa de acordo com a nossa visão, a nossa realidade. Mas, quando eu tenho
10 cartas na minha frente, todas elas trazendo uma energia de leveza, de felicidade, usando as palavras que eu tenho aqui, né? Palavras e imagens. Felicidade, tranquilidade, romance, beleza, pra mim são energias positivas. Quando a gente tem uma carta que traz essa comemoração, pessoas felizes celebrando, essa união acontecendo aqui, se estamos falando de relacionamento, um anjo aqui guiando, orientando e uma pessoa comemorando, pra mim isso tudo aqui, eu não tenho como olhar isso aqui e falar, olha, cuidado, é ruim, não é. Aqui é tudo positivo, pra mim é uma mensagem extremamente positiva. Só pontuei isso porque se você por acaso assistiu a primeira e tá aqui ouvindo essa, eu falei isso lá. E de fato eu acredito que eu posso olhar pra carta da beleza e te falar sobre a luz e a sombra dela. Ela tem o lado sombra, todas têm. Todos temos, foi a mesma coisa que eu falei lá, todos temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E as cartas revelam isso. Numa leitura, eu posso ler, dependendo do que sai junto, aí é que tá. Dependendo do que sai junto, eu posso te falar uma outra coisa completamente diferente sobre a beleza, o que ela representa. Mas aqui não, aqui é positivo, é a beleza da vida, né? É o lado luz dessa carta. É o amor, é a Afrodite aqui. A Afrodite tem o seu lado luz e o seu lado sombra, o arquétipo de Afrodite. Então, tudo tem. Mas aqui, juntando todas elas, a gente tem um retrato de uma situação muito feliz, muito próspera, muito boa de ser vivida. E se você deseja isso, saiba que é isso que você tem no teu campo para viver. Não desista, confia que isso está cada vez mais perto. Aí precisa desse trabalho de você se colocar nessa vibração, se não for o seu caso, né? Se você talvez não confia que vai acontecer, passe a confiar que isso vai acontecer, porque é assim que você atrai isso aqui para sua vida. E é isso que eu tenho para você. Vou finalizar essa mensagem aqui, nem ficou um vídeo tão menor que o outro, eu falo bastante. Te convido, sabendo disso, te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, para saber quando tem vídeo novo, ativa as notificações, né? É sempre bom. Se você quiser me seguir no Instagram, minha arroba é ana.em.canta. Você me acha por lá. De vez em quando tem uns conteúdos que podem te interessar. E se você quiser uma leitura particular, tem também o meu contato na descrição, junto com a arroba do Instagram. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo. Até lá!